Olá! Que ótimo ter a sua companhia aqui com a gente de novo. Olha, a gente quer muito ouvir o que você pensa, então, sabe, deixa um comentário, curte, segue a gente lá no @JesusETopMoco. Hoje a gente continua, né, nossa exploração do livro de Gênesis. É o nosso 7º encontro já, focado nesse livro tão fundamental. E que jornada, hein? Já passamos pela criação lá em Gênesis 1, depois Gênesis 2, falando dos relacionamentos no Éden, aí Gênesis 3, a queda, mas também a promessa da graça, o 4 com Caim e Abel, o conflito, o pecado, o 5, as gerações que andaram com Deus, e mais recente, Gênesis 6, né? A fé impressionante de Noé no meio de tanta corrupção. Exatamente. E olha, se alguém perdeu algum desses, tá tudo organizadinho na nossa playlist, tanto no YouTube quanto no Spotify, fácil de achar. E hoje, então, hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 7, o dilúvio. É uma narrativa poderosa. Fala de juízo, sim, mas também de uma salvação incrível. Vamos dar uma olhada nisso. Para começar, logo no versículo 1, Deus fala direto com Noé. Entra na arca, você e toda a sua família, porque eu reconheci que você é justo diante de mim nessa geração. Quer dizer, a salvação ali tá ligada diretamente à fidelidade de Noé, né? Num mundo que tinha se perdido. É isso. E logo na sequência, versículos 2 e 3, vem a instrução sobre os animais. 7 casais dos puros e um casal dos impuros. O que é fascinante aqui é pensar que Deus já está, tipo assim, planejando o futuro. Não só para preservar a vida, mas já pensando na adoração que viria depois, né? Os animais puros seriam usados nisso. Mostram um cuidado, um detalhamento impressionante da parte de Deus. E tem um prazo, né? No versículo 4, Deus avisa 7 dias antes do dilúvio começar. Um tempo, talvez um último tempo de graça. Ou de preparação intensa, né? E a resposta de Noé, no versículo 5, é exemplar. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Obediência total. E a idade dele, mencionada logo depois, no versículo 6, 600 anos. 600 anos. Impressionante. Mostra uma perseverança, uma fé que atravessou décadas, né? Para cumprir o chamado, mesmo sendo idoso, numa situação completamente adversa. Aí vem a cena da entrada na arca. Está ali nos versículos 7 a 9 e depois reforça no 13 a 15. É Noé, a esposa, os filhos, as noras e os animais, todos entrando naquele refúgio seguro. A arca vira o símbolo máximo da salvação que Deus providenciou ali. E é interessante notar que os animais vêm até Noé. Isso sugere, né, a soberania de Deus sobre toda a criação, garantindo que o plano dele se cumprisse, preservando a família e a diversidade animal. Tem um detalhe no finalzinho do versículo 16 que sempre me pega. Então o Senhor fechou a porta. Deus mesmo fechando a porta. O que isso significa na sua visão? Esse é o momento de um peso enorme, né? Simbolicamente é como se Deus estivesse dizendo: o tempo da oportunidade acabou. O tempo da graça para aquela geração se encerrou ali por uma decisão divina. Só ele tem o controle final. Uma vez que a porta foi fechada por ele, aí não tinha mais volta. Era o início definitivo do juízo. E que início, hein? Os versículos 11 e 12 descrevem uma coisa, nossa, catastrófica. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, imagina isso, e as comportas do céu se abriram, água de todo lado, e choveu por 40 dias e 40 noites. As águas subiram tanto, como diz ali do 17 ao 20, que cobriram até as montanhas mais altas. E a arca, flutuando, acima de tudo. Esse número 40 ele é bem significativo na Bíblia, né? Muitas vezes ligado a períodos de provação, de purificação ou mesmo de julgamento. Pensa no deserto, né? E a linguagem da destruição ali nos versículos 21 a 23 é total. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, todos os homens. Mostra a seriedade do pecado aos olhos de Deus, né? Como ele tinha corrompido tudo. Foi um juízo, radical. O versículo 23 é muito direto, ficando só Noé e os que com ele estavam na arca. E ponto final para aquela geração. E depois, o 24 diz que as águas ficaram altas por 150 dias. 150 dias. Que espera longa.
quanta confiança devia ser necessária ali dentro. Exatamente. O capítulo todo tem essa tensão, essa dualidade. O juízo justo, severo de Deus sobre o pecado que se espalhou por tudo, mas, ao mesmo tempo, a sua imensa misericórdia, a sua provisão para salvar aqueles que, como Noé, obedeceram pela fé. A arca é esse refúgio seguro no meio do caos total. E isso levanta uma questão importante, né? Como que essa história tão antiga fala com a gente hoje? Muitos teólogos, e eu concordo, veem a arca como um tipo, uma figura de Cristo. Ele é o nosso refúgio seguro, a salvação que Deus oferece do juízo final. A história de Noé desafia a gente a pensar sobre integridade, como viver de um jeito justo, fiel a Deus, num mundo que muitas vezes parece ignorá-lo completamente, né? Sim. E que lições práticas a gente pode tirar disso tudo, então? Talvez a coragem de ser fiel, mesmo quando a gente se sente minoria, ou a importância de obedecer à voz de Deus, mesmo sem entender todos os porquês na hora, e a urgência, né, de aproveitar o tempo de graça que a gente tem hoje para entrar na arca da salvação que é Jesus. E o exemplo de Noé com a família, né? A fé dele salvou toda a casa. Lembra a gente da nossa responsabilidade de guiar nossa família nos caminhos de Deus. Olha, antes da gente encerrar, queria fazer um convite especial. Conheçam nossa série Minuto Bíblico. É super rápido. 1 minuto, um versículo e uma reflexão que pode sim transformar o dia. E aí, o que você achou da nossa conversa sobre Gênesis 7? Conta pra gente nos comentários. Diz também de qual cidade você está ouvindo, a gente adora saber. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilha. Ajuda a gente a levar essa mensagem mais longe. E fica o desafio constante para todos nós. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e a gente se encontra na próxima.